Ei, meu nome é Ethan. Tenho 28 anos. 3 meses atrás eu era apenas um motorista de aplicativo tentando juntar dinheiro para o meu negócio de marcenaria. Então, às 2 da manhã, numa chuva torrencial, uma mulher de vestido de seda deslizou para o meu banco de trás e sussurrou: Esqueci minha carteira. Posso pagar de outro jeito? Pensei que ela queria dizer o que todo cara pensa, mas quando chegamos ao prédio dela em Harbor Heights, ela me olhou com aqueles olhos cansados e honestos e disse: Eu só preciso fazer a coisa certa sobre isso. Deixe nos comentários a cidade de onde você está assistindo e me diga: você teria aceitado? A chuva caía sem parar há 3 horas quando meu celular vibrou às 2h07 da manhã. Mais um pedido de corrida do The Mariner Bar, no centro. Eu dirigia à noite há 8 meses, juntando para expandir minha oficina de marcenaria, e já conhecia bem o público da madrugada. Universitários bêbados, maridos infiéis, mulheres fugindo de encontros ruins. Mas quando ela deslizou para o meu banco de trás naquela noite, tudo pareceu diferente. Ela se movia como água naquele vestido de seda, o tecido escuro grudado nela por causa da chuva. O perfume dela me atingiu primeiro, algo caro e atalcado que fez o carro inteiro cheirar a dinheiro. Então, vi o rosto dela no retrovisor. Linda, mas não daquele jeito de Instagram. Linda de verdade, do tipo que vem de ter 40 e poucos anos e saber exatamente quem você é. Onde vamos? Perguntei, mantendo a voz baixa como sempre fazia com as corridas da madrugada. Ela me deu um endereço em Harbor Heights, a parte rica da cidade onde os apartamentos custam a partir de 2 milhões e os porteiros usam uniformes de verdade. A voz dela era suave, cansada. Noite longa? Demais! Ela sussurrou, recostando-se no couro. Ajustei meus espelhos e a vislumbrei novamente. Aliança na mão esquerda, refletindo as luzes da rua enquanto passávamos por elas. Guardei essa informação como sempre fazia. Mulheres casadas às 2 da manhã geralmente significavam problemas, e eu havia aprendido a manter as coisas profissionais. Os limpadores de para-brisa mantinham um ritmo constante contra o para-brisa. A chuva estalava no vidro como pequenos dedos batendo. Ela não tentou puxar conversa, apenas ficou ali, respirando baixinho enquanto eu navegava pelas ruas vazias. Às vezes, eu a flagrava observando a cidade passar embaçada, o reflexo dela, fantasmagórico na janela. Você faz isso toda noite? Ela perguntou quando paramos num farol vermelho. Quase toda noite. De dia eu faço móveis. Olhei para trás. E você? Hoje foi um evento de caridade. Acabou tarde. A risada dela era suave, mas vazia. Muito mais tarde do que eu esperava. Algo na voz dela me fez querer perguntar mais, mas não o fiz. Regra número 1 da direção noturna. As pessoas te contam o que querem te contar. Nada mais. Quando paramos em frente ao prédio dela, ela se inclinou para a frente, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro do shampoo dela misturado com aquele perfume caro, perto o suficiente para ver as mãos dela tremendo um pouco enquanto pegava a bolsa. Esqueci minha carteira, ela disse, o hálito quente perto do meu ouvido. Posso pagar de outro jeito? Por meio segundo, pensei que ela queria dizer o que todo cara pensa. Mas então, ela se afastou e vi os olhos dela, envergonhados, sinceros, sem intenção de seduzir ninguém. Sem lançamentos no cartão, ela esclareceu rapidamente. Ele. Ele verifica tudo, cada transação. Ele, o marido. Posso fazer uma transferência bancária amanhã, ela continuou. Ou você viria comigo por apenas 2 minutos? Tenho dinheiro em espécie lá em cima, notas antigas, nada rastreável. Eu só preciso fazer a coisa certa sobre isso. Eu deveria ter dito não. Deveria ter dito a ela para me fazer um Pix depois ou esquecer a corrida. R$ 23 não valiam o que quer que aquilo estivesse se tornando. Mas algo na maneira como ela disse certa me atingiu.
como se ela estivesse se esforçando tanto para fazer a coisa certa numa situação que parecia toda errada. 2 minutos, eu disse. O saguão era todo de mármore e iluminação suave. Música clássica tocava de alto-falantes escondidos e tudo cheirava a velas caras. Um jovem de uniforme bordô estava sentado atrás da recepção, lendo algo no celular. Ela assinou o livro de registro de visitantes com apenas suas iniciais, AP, enquanto eu tentava parecer que pertencia àquele lugar. O porteiro, cujo crachá dizia Luiz, alternava o olhar entre nós com curiosidade, mas não fez perguntas. Boa noite, senhora Pierce, ele disse educadamente. Luiz, este é. Ela fez uma pausa, percebendo que nunca havia perguntado meu nome. Ethan, eu ofereci. Ethan está ajudando com um pequeno reparo. Ela terminou suavemente. Só por alguns minutos. Luiz assentiu e apertou o botão do elevador. As portas se abriram quase sem fazer barulho. O apartamento dela ficava no 14º andar. Quando ela abriu a porta, entrei em outro mundo. Janelas do chão ao teto com vista para o porto. Móveis de couro branco que provavelmente custavam mais que minha picape. Uma ilha na cozinha feita de algum tipo de pedra que eu não sabia pronunciar, mas parecia vazio, como uma foto de revista esperando por pessoas reais se mudarem. Chá? Ela perguntou, já se movendo em direção à cozinha. Eu sei que é tarde, mas... Claro! Eu a observei encher uma chaleira elétrica, os movimentos dela precisos e praticados. Ela sabia exatamente onde tudo estava, mas de alguma forma parecia uma convidada em sua própria casa. Ah, eu sou Alexandra. A propósito, Alex. Ela pegou 2 canecas de um armário. Eu deveria ter me apresentado direito. Ethan Vale, e você não me deve nenhuma explicação. Ela fez uma pausa, o fio da chaleira na mão. Não, suponho que não. Mas algo em seu rosto dizia que ela queria dá-las de qualquer jeito. Enquanto a água aquecia, ela desapareceu no que parecia um escritório. Ouvi gavetas abrindo, papéis farfalhando. Quando ela voltou, estava com uma pequena lata nas mãos e as bochechas coradas de vergonha. Fundo de emergência, ela disse, contando as notas com dedos que tremiam um pouco. 23 pela corrida mais gorjeta? Peguei apenas o valor da corrida. 23 está ótimo. A chaleira desligou e ela despejou água quente sobre saquinhos de chá com cheiro de hortelã-pimenta. Ficamos em lados opostos da ilha da cozinha, o vapor subindo entre nós como uma parede. O evento de caridade, ela disse baixinho. Não foi mentira. Fundação Crianças do Porto. Arrecadamos dinheiro para programas de arte. Ela envolveu as mãos na caneca. Faço isso há 6 anos. Isso é um bom trabalho. É sim. Ela tomou um gole de chá, me observando por cima da borda da caneca. Você disse que faz móveis? Peças sob medida na maioria. Mesas, estantes de livros, nada chique, mas as pessoas parecem gostar. Eu gostaria de vê-los algum dia. As palavras ficaram suspensas no ar por um momento, nós dois percebendo o que ela acabara de dizer. O que poderia parecer? Eu quero dizer, ela começou. Eu sei o que você quis dizer, mas eu não tinha certeza se sabia. O elevador soou de algum lugar no corredor. Os olhos de Alexandra se arregalaram, e ela largou a caneca tão rápido que o chá respingou na bancada. Ele chegou mais cedo, ela sussurrou. Meu peito apertou. Saída de serviço? Ela apontou para uma porta perto da despensa. Elevador de serviço. O Luiz vai... Eu me viro. Já estava me movendo, deixando a caneca na bancada. Obrigado pelo chá. Espera. Ela pegou um cachecol de cachemira do encosto de uma cadeira e o apertou nas minhas mãos. Você vai se molhar todo. O cachecol era macio e quente e cheirava ao perfume dela. Eu queria dizer algo, mas passos ecoaram do corredor principal.
Chaves tilintaram contra a porta da frente. O elevador de serviço era menor, mais antigo e cheirava a produtos de limpeza. Luiz apareceu quando as portas se abriram, com uma prancheta na mão, como se estivesse fazendo verificações de rotina. Doca de carregamento, ele disse baixinho, me guiando por um labirinto de corredores de concreto cinza. Quando finalmente cheguei ao meu carro, a chuva havia diminuído para uma garoa. Fiquei ali por um minuto inteiro, o cachecol drapeado sobre os ombros, o coração batendo forte como se eu tivesse corrido 1 quilômetro. Meu celular vibrou. Mensagem de um número desconhecido. Transferência bancária enviada. Obrigada pela compreensão. Eu estava prestes a responder quando outra mensagem chegou. Uma foto desta vez. Ferramentas de marcenaria de alta qualidade dispostas no que parecia papel de presente caro. Para a sua oficina. Sem cartão envolvido, como prometido. Fiquei olhando a imagem até a tela do meu celular escurecer. Ferramentas. Que eu nunca poderia pagar, embrulhadas como um presente, pagas com dinheiro que não apareceria em nenhum extrato. Pela manhã, depois de 6 horas de sono agitado, convenci-me de que havia acabado. Uma noite estranha com uma mulher rica e solitária que provavelmente havia esquecido que eu existia no momento em que o marido dela entrou pela porta. Mas então, olhei para aquelas ferramentas novamente e comecei a pensar no que ela havia dito, sobre querer ver meu trabalho. Então carreguei uma pequena estante de bétula na minha picape, algo simples que eu havia terminado na semana anterior, e dirigi de volta para Harbour Heights. Não porque eu estava perseguindo algo, apenas porque parecia a coisa certa a fazer, um agradecimento adequado por uma situação imprópria. A luz do dia fazia tudo parecer diferente. O prédio dela era ainda mais impressionante quando se podia ver todos os 20 andares de vidro e aço alcançando o céu. Luiz ainda estava de plantão e o rosto dele se iluminou quando me viu. Entrega? Ele perguntou, mas o sorriso dele dizia que ele entendia. Móveis de escritório, confirmei. Alex assinou a encomenda com as mesmas iniciais cuidadosas e subimos de elevador em silêncio. Desta vez, o apartamento dela parecia mais quente. A luz do sol entrava em feixes pelas enormes janelas e eu podia ver o porto cintilando além do vidro. Onde gostaria que eu o coloque? Perguntei, levando a estante em um pequeno carrinho. Escritório, ela disse, mas estava olhando para mim em vez dos móveis. O escritório dela era menor que a sala principal, mas de alguma forma mais pessoal. Livros por toda parte. Um teclado de piano conectado a um laptop. Fotos de crianças que pareciam felizes e bem alimentadas. As crianças da fundação, ela explicou seguindo meu olhar. Dia de formatura da aula de arte. Posicionei a estante contra a parede onde ela apontou, certificando-me de que estava nivelada. Quando me virei, ela estava segurando 2 canecas do mesmo chá de hortelã-pimenta. Uma verdade, ela disse, oferecendo-me uma caneca. O quê? Me diga uma coisa verdadeira sobre você, algo que você geralmente não compartilha. Ela sentou na cadeira atrás de sua mesa, deixando espaço entre nós. Eu vou primeiro se quiser. Encostei-me na parede, a caneca quente nas mãos. Você primeiro. Ela ficou em silêncio por um longo momento, olhando pela janela. Eu durmo no quarto de hóspedes agora. Há 8 meses, não porque ele seja cruel ou violento, apenas porque... Ela encolheu os ombros. A casa ficou muito silenciosa, e eu esqueci como preencher o silêncio. A honestidade me atingiu como um soco no peito, não porque fosse chocante, mas porque era tão cuidadosa, tão triste. Minha vez? Perguntei. Ela assentiu. Eu faço móveis ouvindo música, eu disse. Sempre. Algo com uma batida lenta que combina com a maneira como a madeira quer ser moldada. As pessoas acham que sou louco, mas cada peça tem seu próprio ritmo. Isso não é loucura. O sorriso dela foi o primeiro real que eu havia visto.
Isso é lindo. O elevador soou do corredor. Nós dois congelamos. Escada de serviço, ela sussurrou, já se movendo em direção à parte de trás do apartamento. Desta vez, Luiz nos encontrou no meio do caminho, prancheta pronta, com ar oficial para quem quer que estivesse observando as câmeras. Cheguei à doca de carregamento exatamente quando ouvi o elevador principal chegar ao andar deles. Parado naquele beco atrás do prédio dela, a garoa começando novamente, percebi algo que deveria ter me assustado mais do que assustou. Eu queria voltar. Naquela noite, encontrei Maia em seu bar. Ela vinha perguntando sobre minhas noites misteriosas há semanas e eu imaginei que devia a ela alguma versão da verdade. Maia Costa trabalhava como bartender no The Blue Moon há 5 anos e ela já tinha ouvido todas as histórias tristes que a cidade tinha a oferecer. Mulher rica e casada, ela disse, nem mesmo levantando os olhos do copo que estava lustrando. Quão rica! Rica de Harbor Heights. E o quão casada! Pensei no quarto de hóspedes, na maneira cuidadosa como Alex havia contado o dinheiro, no fato de que o marido dela monitorava cada gasto no cartão de crédito. Muito! Maia largou o copo e olhou para mim com aqueles olhos escuros que não deixavam escapar nada. Ethan, você é um cara bom, gentil, honesto, e você está prestes a ter seu coração partido em pedaços tão pequenos que nunca mais se juntarão. Não é assim. É exatamente assim. Ela pegou o celular e começou a digitar. Estabeleça as regras agora, ou pague depois. Quais são seus limites? Olhei para a tela dela enquanto ela criava uma nova nota intitulada Regras do Ethan. Apenas encontros públicos, eu disse lentamente. Nada de hotéis secretos ou algo assim. Ela digitou. Que mais? Sem mentiras. Se alguém perguntar ao Luiz ou a qualquer outra pessoa, contamos a verdade. Sou um faz-tudo. Ela é uma cliente. Tudo às claras. Toques? A pergunta me pegou de surpresa. Pensei no cachecol ainda pendurado na cadeira do meu quarto, na maneira como os dedos dela tremeram quando ela me entregou o chá. Não, eu disse finalmente. Nada que ultrapasse os limites. Maia salvou a nota e me enviou por mensagem. Mande esta lista para ela, agora mesmo. Se ela concordar, talvez você consiga evitar que isso se torne um desastre. Se ela não, enviei a mensagem antes que pudesse mudar de ideia. A resposta veio em menos de 1 minuto. Concordo. Obrigada por pensar nisso. Naquela noite, adormeci com o cachecol dela ao lado do meu travesseiro, respirando o leve perfume caro e me perguntando o que diabos eu estava fazendo. Na manhã seguinte, encontrei-a no cais. Foi ideia dela, sugerida em uma mensagem de texto cuidadosamente redigida sobre café da manhã e vista para o porto. Público, inocente. Duas pessoas que mal se conheciam compartilhando um banco e observando os barcos chegarem. Só que nos sentamos a 3 metros de distância em bancos separados, como estranhos que por acaso estavam no mesmo lugar ao mesmo tempo. Uma verdade, ela disse, os óculos de sol cobrindo os olhos enquanto tomava café em um copo de papel. Tinha se tornado nosso jogo, nossa maneira segura de aprender um sobre o outro sem nos aproximarmos demais. Comecei a dirigir à noite porque gosto do silêncio, eu disse. A maioria das pessoas pensa que é pelo dinheiro, mas na verdade eu só preciso de espaço para pensar. Minha vez? Ela se moveu no banco, ainda sem me olhar diretamente. Aprendi piano quando criança, mas só toco agora quando a casa está vazia. Ele acha música clássica pretensiosa. Eu queria perguntar sobre ele, sobre que tipo de homem monitora os gastos da esposa e chama os hobbies dela de pretensiosos. Mas isso parecia ultrapassar um de nossos limites invisíveis. Em vez disso, observei uma gaivota pousar perto dos pés dela e começar a bicar pedaços de pão. Estou trabalhando em uma bandeja de joias, eu disse. Uma coisa pequena.
Compartimentos estreitos para anéis e brincos. A madeira é um bordo pálido que parece ter sido beijada pelo sol. Ela então se virou, apenas um pouco. Para um cliente? Apenas um experimento. Às vezes faço coisas para ver se consigo. Ela deslizou um livro de bolso pelo banco em direção ao espaço vazio entre nós. Para sua estante, quando você terminar. Inclinei-me e peguei o livro. Poesia. Algo que eu nunca tinha ouvido falar, mas a capa estava gasta e suave de ter sido lida muitas vezes. Obrigado. Não me agradeça, até ter lido. Sentamos ali por mais 20 minutos, observando o porto despertar, barcos saindo para o dia, corredores começando suas rotas matinais, pessoas normais vivendo vidas normais enquanto jogávamos esse jogo cuidadoso de quase amizade. Quando ela se levantou para ir, esperei exatamente 60 segundos antes de me levantar também. Nós nos afastamos em direções opostas, como estranhos que nunca haviam conversado, mas passei o resto do dia pensando em música de piano e casas vazias. 3 dias depois, ela perguntou se eu poderia consertar uma cadeira de escritório bamba. Publicamente, ela especificou em sua mensagem, com uma ordem de serviço adequada e tudo. Apareci naquela tarde com minha bolsa de ferramentas e uma prancheta que Maia me ajudara a projetar, formulários com aparência oficial para Serviços de Faz Tudo Henderson, um nome de empresa que eu inventara naquela manhã. A senhora Donnelly, do conselho do condomínio, estava perto das caixas de correio quando entrei, observando tudo com olhos afiados. Luiz registrou minha bolsa de ferramentas e me entregou um crachá de visitante. Reparo de móveis de escritório. Ele anunciou, alto o suficiente para a senhora ouvir. A sala de escritório compartilhada ficava no segundo andar, toda de paredes de vidro e câmeras de segurança. Perfeito para nossos propósitos. Alex me encontrou lá com 2 copos de papel de chá de hortelã-pimenta e uma cadeira que definitivamente precisava de atenção. Parafuso solto, diagnostiquei, abaixando-me no chão com uma chave de boca. Concerto de 5 minutos. Vou esperar, ela disse, sentando em outra cadeira com uma pilha de documentos da fundação. Caso você tenha perguntas. Conversamos sobre grão da madeira e música de piano enquanto eu trabalhava, sobre como certas ferramentas pareciam vivas em suas mãos, sobre como alguns sons, chuva nas janelas, cabos de elevador zumbindo, o sussurro suave da lixa, podiam fazer você se sentir menos sozinho no mundo. Conversa normal, nada que uma câmera de segurança pudesse sinalizar como inapropriado. Mas quando o elevador apitou e ouvimos vozes no corredor, a voz dele, especificamente, nós dois ficamos muito imóveis. Você deveria ir, ela sussurrou. Arrumei minhas ferramentas rapidamente e saí discretamente pela entrada principal com um grupo de outros moradores. Oficial, documentado, nada a esconder, mas naquela noite, seguro em minha oficina acima da marcenaria, me peguei pensando na maneira como ela havia ficado quieta quando ouviu a voz dele, na maneira como os ombros dela ficaram tensos, como se ela estivesse se preparando para algo. Meu celular vibrou. Obrigada pela cadeira. E por fazer parecer tão normal. A digitei e apaguei uma dúzia de respostas antes de me decidir por algo simples. Quando quiser. É sério, ela respondeu. Sobre o quando quiser. Naquela noite, terminei a bandeja de joias em que estava trabalhando. Bordo pálido, como eu havia dito a ela. 6 compartimentos estreitos forrados com feltro macio, sem nenhum motivo particular, apenas algo bonito para criar enquanto eu tentava não pensar demais no que estava acontecendo entre nós. Mas quando a segurei sob a luz da oficina, passando os dedos pelas bordas suaves, soube exatamente para quem a estava construindo. E foi então que percebi que Maia estava certa. Eu estava em apuros. O tipo de apuro que começa com uma carteira esquecida e termina com a vida inteira de alguém virada de cabeça para baixo. Mas Alex havia dito quando quiser.
E, que Deus me ajude, eu estava começando a acreditar nela. A semana seguinte pareceu andar sobre cacos de vidro. Cada mensagem foi cuidadosamente redigida. Cada encontro público coreografado, minuto a minuto. Havíamos desenvolvido um sistema. Ela mandava mensagem dizendo que precisava de algo consertado ou entregue. Eu aparecia com a documentação oficial e roubávamos 20 minutos de conversa enquanto eu fingia trabalhar. Deveria ter parecido falso, calculado, mas de alguma forma, aqueles momentos roubados pareciam mais reais do que qualquer outra coisa na minha vida. Até a manhã em que tudo mudou. Eu estava lixando a porta de um armário quando meu celular tocou. Alex nunca ligava, muito arriscado. Então, quando vi o número dela, senti um frio na barriga. Algo está errado, ela disse sem rodeios. A voz dela estava tensa, controlada. Henry encontrou o comprovante. Que comprovante? A transferência bancária daquela primeira noite. Ele está fazendo perguntas sobre saques em dinheiro não autorizados. Larguei a lixa. O que você disse a ele? Que doei um extra para a fundação, contribuições em dinheiro para famílias que precisavam de ajuda imediata. Ela fez uma pausa. Ele não acreditou em mim. Pelo telefone dela, eu podia ouvir a voz de um homem ao fundo. Calma, mas insistente, o tipo de calma que parecia perigosa. Tenho que ir, ela sussurrou. Só seja cuidadoso. Ele está contratando alguém para investigar. A ligação caiu. Pelos 3 dias seguintes, não ouvi nada. Nenhuma mensagem sobre móveis quebrados ou café da manhã no cais. Silêncio total que se estendeu até eu começar a verificar meu telefone a cada poucos minutos, como um adolescente apaixonado. Maia percebeu meu humor e me confrontou sobre isso na noite de quinta-feira. Ela está te protegendo, ela disse, limpando o balcão do bar depois da última chamada. Marido rico fica desconfiado. Esposa esperta faz a evidência desaparecer. Isso inclui você. Não é evidência. Nunca fizemos nada. Você acha que isso importa? Maia riu, mas não era uma risada feliz. Homens assim não precisam de prova. Eles só precisam de alguém para culpar. Eu queria argumentar, mas continuava pensando na voz de Alex ao telefone. O quão assustada ela parecia. Na manhã de sábado, fui ao cais de qualquer jeito. Talvez ela aparecesse. Talvez estivesse tudo bem e ela apenas estivesse sendo extra cuidadosa. Mas os bancos permaneceram vazios. Apenas eu e as gaivotas, e a certeza que crescia lentamente de que o que quer que estivéssemos construindo havia terminado. Foi então que decidi terminar a bandeja de joias. Passei o fim de semana em minha oficina, aplicando camada após camada de verniz transparente até o bordo brilhar como mel. Forrei cada compartimento com feltro preto que comprei de uma loja de artesanato, medindo 2 vezes e cortando uma vez até que tudo se encaixasse perfeitamente. Quando ficou pronta, embrulhei-a em papel pardo simples, sem cartão, sem nome, apenas um agradecimento que não pude entregar pessoalmente. Na tarde de segunda-feira, entrei no hall do Harbor Heights com o coração batendo forte no peito. Luiz estava na sua mesa e o rosto dele ficou cuidadosamente neutro quando me viu. Entrega de um pacote, eu disse, colocando a bandeja embrulhada no balcão. Ele olhou para ela por um longo momento. Para quem? Dona Pierce. De um cliente grato. Luiz pegou o pacote, testando seu peso. Sem cartão? Ela saberá de quem é. Ele assentiu lentamente e a colocou na prateleira atrás da sua mesa, junto com as outras entregas. Vou garantir que ela receba. Eu estava no meio do caminho até a porta quando ele me chamou. Ethan. A voz dele era baixa. Talvez espere alguns dias antes de fazer mais entregas. Só até as coisas se acalmarem. Entendido. Dirigi para casa sentindo como se tivesse acabado de me despedir de algo que nunca tive de verdade. Mas naquela noite, às 2h03,
Eu estava passando pela rua dela quando vi a luz da varanda, piscando em um padrão que havíamos brincado há semanas. Dois flashes curtos, pausa, um flash longo. Era algo bobo que ela tinha feito no elevador uma vez, apertando o botão do andar dela em ritmo, como código Morse. Nosso código? Ela havia chamado, rindo. Estacionei a 3 quarteirões de distância e caminhei sob a garoa, capuz levantado, mãos enfiadas nos bolsos. O hall do prédio brilhava quente e dourado através das janelas molhadas pela chuva. Luiz estava fazendo sua ronda quando me aproximei das portas de vidro. Ele me viu e parou, olhando por cima do ombro para as câmeras de segurança. Então, saiu. Ela está no quarto de hóspedes, ele disse baixinho. Henry viajou para São Paulo esta manhã. Viagem de negócios. Por quanto tempo? 3 dias. Ele me entregou um cartão-chave. Elevador de serviço. Ela está esperando. O quarto de hóspedes era menor que a suíte principal, mas parecia mais com ela. Livros empilhados no criado mudo, um pequeno teclado de piano na escrivaninha, a bandeja de joias que eu tinha feito, sentada na cômoda, captando a luz do abajur. Ela estava enrolada na poltrona perto da janela, vestindo jeans e um suéter macio que a fazia parecer mais jovem, real, como a mulher que eu tinha vislumbrado naquela primeira noite no meu carro. Você pegou meu sinal, ela disse. 2 curtos, um longo. Como eu poderia perder? Ela sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Sinto muito por esta semana, por ter sumido. Você não precisa se desculpar. Fiquei perto da porta, mantendo distância entre nós. Ele está mesmo me investigando? Provavelmente. Ele tem gente para esse tipo de coisa. Ela puxou os joelhos para o peito. Verificação de crédito, busca de antecedentes, vigilância. O pacote completo de marido paranoico. Achou algo interessante? Você é exatamente quem disse que era. 28 anos, ficha limpa, dono de pequeno negócio que paga os impostos em dia. Ela olhou para a bandeja na cômoda. E aparentemente um carpinteiro muito talentoso. Gostou? Adorei. A voz dela era suave. É a coisa mais bonita que alguém me deu em anos. Sentamos em silêncio por um tempo. A chuva contra as janelas. O zumbido distante do ar-condicionado central do prédio. Sons normais que pareciam extraordinários porque os compartilhávamos. Alex, eu disse finalmente. O que estamos fazendo aqui? Ela ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que não responderia. Então, se levantou e caminhou até a cômoda, passando os dedos pelas bordas lisas de plátano da bandeja. Não sei, ela admitiu. 6 meses atrás, se alguém me dissesse que eu estaria me encontrando às escondidas com um homem que conheci num aplicativo de transporte, eu teria rido. Ela se virou para me encarar. Mas então, você apareceu. E foi gentil sem querer nada em troca. E eu me lembrei do que era sentir-se respirar. Seu marido não me bate, não me trai, que eu saiba. Ele é apenas. Ela procurou a palavra. Ausente. Mesmo quando está aqui, está em outro lugar. Reuniões de conselho na cabeça dele, carteiras de ações, gestão de imagem. Isso não torna isso certo. Não, ela concordou. Não torna, mas ela não me pediu para ir embora. Em vez disso, ela fez chá de hortelã na pequena chaleira elétrica que mantinha no quarto de hóspedes. Sentamos em lados opostos do sofá estreito, cuidadosos para não nos tocar, e conversamos sobre coisas que não importavam. Livros que havíamos lido, lugares que queríamos viajar, o jeito que certas músicas podiam nos fazer sentir saudade de momentos que nunca havíamos vivido de verdade. Às 3h10, eu sabia que tinha que ir. Já tínhamos forçado a barra mais do que deveríamos. Mesmas regras? Perguntei ao me levantar para sair. Ela assentiu. Mesmas regras. Mas, quando cheguei à porta, ela chamou meu nome. Eu me virei
e ela estava bem atrás de mim, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro do shampoo dela e ver os pontos dourados nos olhos castanhos. Ela ficou na ponta dos pés e beijou minha têmpora. Apenas uma vez. Suave, rápido e devastador. Por ser decente, ela sussurrou. Em um mundo que não recompensa a decência. Caminhei até o elevador de serviço com as pernas bambas, o beijo dela ardendo na minha pele como uma brasa. Na manhã seguinte, ela me mandou uma mensagem de texto com uma única palavra: sábados. Eu entendi. Amanheceres de sábado no cais, nossos bancos a 3 metros de distância um do outro, café e silêncio, e o pretexto de que éramos estranhos que por acaso gostavam da mesma vista. Isso se tornou nossa rotina, nosso porto seguro em uma situação que era tudo menos segura. Ficávamos ali por 30 ou 40 minutos, às vezes conversando, às vezes apenas existindo no mesmo pedaço de sol enquanto o mundo acordava ao nosso redor. Em outros dias, havia as ordens de serviço, reparos legítimos que nos davam desculpas para estarmos no mesmo prédio. Eu consertei uma dobradiça rangendo na lavanderia do condomínio. Troquei as borrachas de vedação das janelas do hall. Pequenos trabalhos que Luiz registrava oficialmente enquanto Dona Donnelly observava do seu posto perto das caixas de correio. Éramos cautelosos, profissionais, mas de alguma forma, nos espaços entre as palavras, estávamos construindo algo que parecia perigosamente real. 3 semanas depois da nossa nova rotina, Henry voltou para casa mais cedo. Eu estava no quarto de hóspedes, supostamente consertando uma tomada frouxa, quando ouvimos a porta da frente abrir. Alex empalideceu, sua caneca de chá paralisada a meio caminho dos lábios. Escada de serviço, ela sussurrou, apenas com os lábios, mas enquanto eu pegava minhas ferramentas, ouvimos o elevador parando no nosso andar. Então, vozes no corredor. Henry, conversando com alguém sobre imagens de segurança e registros de visitantes. Ele trouxe alguém. Alex sussurrou, a voz apertada de pânico. Luiz apareceu na entrada de serviço como mágica, prancheta na mão, parecendo oficial e entediado. Inspeção elétrica. Ele anunciou alto o suficiente para ser ouvido. As normas de segurança do prédio exigem verificações mensais de todas as tomadas residenciais. Eu o segui pela escadaria de concreto cinza, ferramentas tilintando na minha mochila, enquanto vozes ecoavam do corredor principal acima de nós. Quando chegamos à doca de carga, Luiz me entregou um cartão-chave. Saída de emergência. Ele disse baixinho. Caso você precise sair rápido. Olhei para o cartão branco liso. Por que você está nos ajudando? Porque ela contribui generosamente para o fundo de Natal todo ano. Porque ela lembra do aniversário do meu filho. E porque algumas pessoas merecem sorrir, mesmo que seja complicado. Ele deu de ombros. Também porque o marido dela é um babaca que me trata como se eu fosse um móvel. Cheguei ao meu carro assim que um sedã preto parou na entrada principal do prédio. Pelo para-brisa, vi de relance um homem de terno caro falando rapidamente ao celular. Henry Pierce. Finalmente dando um rosto à voz que eu ouvira pelo celular de Alex. Ele parecia exatamente o que eu esperava. Cabelos prateados, queixo marcado, aquela confiança de quem nunca precisou duvidar de seu lugar no mundo. O tipo de homem que contratava investigadores, monitorava extratos de cartão de crédito e tratava a esposa como uma bela posse, não como uma pessoa. Meu celular vibrou. Não volte por um tempo. Não até eu avisar que é seguro. Ah, quanto tempo é um tempo? Eu digitei de volta. A resposta veio 20 minutos depois. Apenas uma palavra: semanas. Durante o mês seguinte, mergulhei de cabeça no trabalho. Peguei projetos maiores, um conjunto de sala de jantar para um jovem casal na periferia, estantes embutidas para um escritório de advocacia no centro. Coisas que exigiam longas horas e concentração total, sem tempo para pensar no Harbor Heights, no chá de hortelã
ou no jeito que os olhos de Alex brilhavam quando ela falava das crianças da fundação. Maya me observava me afundar no trabalho com a paciência de quem já tinha visto esse filme antes. Você está se enlouquecendo, ela disse uma noite, me encontrando na oficina à meia-noite, lixando a mesma peça de carvalho pela terceira vez. Estou me mantendo ocupado. Você está se punindo por querer algo que não pode ter. Ela puxou um banquinho e sentou-se em frente à minha bancada, o que é muito católico da sua parte, mas também muito estúpido. O que eu devo fazer? Aparecer no prédio dela e exigir vê-la? Fazer o Luiz ser demitido e o casamento dela explodir porque não consigo ter paciência? Não, mas você poderia parar de agir como se a culpa fosse sua. Pus a lixa de lado e olhei para ela. De quem é a culpa? De ninguém. Às vezes a vida acontece e pessoas decentes ficam no meio do fogo cruzado. Ela pegou uma lasca de madeira e a girou entre os dedos. A questão é, quando isso acabar, seja lá como for, você quer olhar para trás e saber que lidou com dignidade? Ou quer ser o cara que piorou tudo? Pensei naquela conversa toda manhã, quando checava o celular e não encontrava mensagens. Todo sábado, quando passava pelo cais e via nossos bancos vazios. Toda noite, quando adormecia segurando firmemente o cartão-chave de emergência que Luiz me dera, imaginando se um dia precisaria usá-lo. 6 semanas depois da visita surpresa de Henry, eu tive minha resposta. 2h03 da manhã de uma terça-feira, à luz da varanda, piscando nosso padrão através da chuva. 2 curtos. Pausa. Um longo. Eu estava no meu carro e dirigindo em direção ao Harbor Heights antes mesmo de ter processado totalmente o que vira. As ruas estavam vazias, molhadas pela chuva recente que fazia a cidade inteira parecer chorar. Luiz estava esperando na entrada de serviço quando cheguei. Ele viajou para a Europa esta manhã. Ele disse sem preâmbulo. Uma espécie de conferência de negócios. Ela está sentada no escuro há 3 horas, esperando para ver se você notaria o sinal. Como ela está? Cansada, assustada, mas feliz por você ter vindo. Ele me entregou o cartão-chave. Quarto de hóspedes. E Ethan, ela tem preparado algo para você. A viagem de elevador pareceu interminável. Quando as portas finalmente se abriram, a encontrei exatamente onde esperava, enrolada na poltrona perto da janela, vestindo aquele mesmo suéter macio, olhando para as luzes do porto. Mas desta vez, ela segurava um envelope pardo. Pensei que você talvez não viesse, ela disse sem se virar. 2 curtos, um longo, nosso código. Fiquei perto do elevador, subitamente incerto. Você está bem? Ela ergueu o envelope. Tenho pensado no que você disse, no que estamos fazendo aqui. Se é certo, errado ou apenas necessário. E não tenho respostas, mas tenho outra coisa. Ela finalmente olhou para mim e os olhos dela estavam brilhantes com lágrimas não derramadas. Fotos das crianças da fundação, projetos de arte que financiamos com o dinheiro daquela primeira noite. Ela abriu o envelope e espalhou fotos pela pequena mesa de centro. Rostos de crianças brilhando de orgulho enquanto exibiam pinturas, esculturas e desenhos que irradiavam cor e alegria. Isso foi o que nasceu de nós, ela disse suavemente. Daquela noite em que você me levou para casa e eu esqueci minha carteira e tudo se complicou. Essas crianças tiveram material de arte, telas e argila por causa do dinheiro que saquei para te pagar. Ajoelhei-me ao lado da poltrona dela, olhando as fotos. Uma menininha segurando um quadro de uma árvore com folhas roxas. 2 meninos rindo de um dinossauro de argila que fizeram juntos. Um adolescente exibindo uma escultura que parecia dançar. Alex, não estou tentando justificar nada, ela disse rapidamente. Estou apenas dizendo que, às vezes, coisas boas nascem de lugares complicados
que talvez não precisemos nos sentir culpados por cada escolha que não se encaixa em uma caixinha. Ela tirou mais uma foto. Esta era diferente. Recente, uma foto em grupo dela com as crianças, todos reunidos em torno de uma exposição de seus trabalhos. Ela estava sorrindo na foto, um sorriso de verdade, não aquele sorriso público e calculado que eu via em fotos de jornal de eventos de caridade. Aquela foi tirada na semana passada, ela disse. Primeira vez em meses que me senti eu mesma. Estendi a mão sem pensar e toquei o canto da foto. Você parece feliz. Eu estava feliz. Ela se virou na poltrona para me encarar totalmente. Estou feliz, o que me aterroriza porque eu tinha esquecido como era. Sentamos ali no chão juntos, fotos espalhadas entre nós como uma ponte. Ela me contou sobre cada criança, suas personalidades e sonhos e o jeito que atacavam cada projeto de arte, como se a vida dependesse de acertar as cores perfeitamente. Marcos quer ser muralista, ela disse, apontando para um menino de semblante sério segurando um pincel maior que a mão dele. Ele me disse que vai pintar o mundo inteiro mais bonito, uma parede de cada vez. Garoto esperto. Todos são mais espertos que eu, de qualquer forma. Ela recolheu as fotos de volta para o envelope. Eles sabem o que querem, sabem quem são, sem dúvidas, sem pensar demais em cada escolha até que isso os paralise. É isso que você tem feito? Pensado demais? Por 6 semanas seguidas. Ela riu, mas parecia cansada. Analisando cada conversa que tivemos, cada regra que fizemos, cada razão pela qual isso é impossível. Eu tenho planilhas, Ethan. Planilhas literais de prós e contras. O que você concluiu? Que tenho medo de tudo. Medo de Henry descobrir, medo do que as pessoas pensariam, medo de te machucar, medo de me machucar. Ela olhou para mim com aqueles olhos salpicados de ouro. Mas, principalmente, medo de voltar a como as coisas eram antes de te conhecer. A chuva aumentou lá fora, batendo mais forte contra as janelas. Em algum lugar no prédio, uma porta se fechou suavemente. Mesmas regras? Perguntei. Mesmas regras, ela confirmou. Mas talvez a gente pare de se sentir culpado por elas. Fiquei até o amanhecer, e pela primeira vez em semanas, o mundo parecia girar na velocidade certa novamente. Conversamos sobre tudo e nada, compartilhamos histórias sobre nossa infância, nossos sonhos, os pequenos momentos que nos moldaram nas pessoas que estavam sentadas naquela sala. Quando a luz do sol começou a esgueirar-se pelas janelas, eu sabia que tinha que ir, mas desta vez ela me acompanhou até o elevador de serviço. Sábado? Ela perguntou. Sábado. Mesmos bancos? Mesmos bancos. Mas quando as portas do elevador começaram a se fechar, ela deu um passo à frente e me beijou. Não na têmpora desta vez, um beijo de verdade, suave, desesperado e com gosto de chá de hortelã e promessas que não deveríamos fazer. Quando ela se afastou, as maçãs do rosto estavam coradas e os olhos brilhantes. Por ser paciente, ela sussurrou. E por ter vindo quando chamei. As portas se fecharam entre nós, mas eu ainda podia sentir os lábios dela nos meus enquanto o elevador me levava até a doca de carga, onde Luiz esperava com um sorriso cúmplice. Boa noite? Ele perguntou. Sim, eu disse, tocando os dedos nos meus lábios. Uma noite realmente boa. E pela primeira vez, desde que tudo isso começou, parei de fingir que não estava me apaixonando por ela. Porque algumas dívidas eu estava aprendendo, só podiam ser pagas em momentos assim, quando o mundo lá fora sumia e tudo o que importava era o espaço entre duas pessoas que haviam se encontrado na chuva. Manhãs de sábado no cais se tornaram nossa igreja. A 3 metros de distância, em bancos separados, café fumegando no ar fresco do amanhecer, observando o porto ganhar vida enquanto fingíamos ser estranhos que por acaso apreciavam a mesma vista. Mas agora,
Tudo parecia diferente, carregado, como se estivéssemos ambos prendendo a respiração, esperando por algo que nenhum de nós conseguia nomear. Mantivemos nossas regras, sem toques em público, sem encontros em qualquer lugar que não fosse documentado e legítimo, mas nos espaços entre as palavras, no jeito cuidadoso dela de deslizar um livro pelo banco em direção ao espaço vazio entre nós, no jeito que eu calculava minhas idas ao café para que coincidissem exatamente com as dela, escrevíamos uma história de amor com tinta invisível. 2 meses se passaram assim, meses perfeitos, cautelosos, impossíveis, onde aprendemos o ritmo da respiração um do outro e o som da risada dela quando esquecia de se proteger. E então, Dona Donnelly começou a tirar fotos. Eu deveria ter previsto. Ela estava observando da janela da cozinha, anotando padrões, mantendo registros como uma espécie de fiscal de condomínio. Quando o primeiro e-mail foi enviado aos moradores do prédio sobre permanência suspeita e movimentação irregular de pessoas, eu soube que nosso tempo estava se esgotando. Alex me encaminhou a mensagem naquele mesmo dia. Assunto: manutenção do regimento interno. Prezados moradores, chegou ao conhecimento do Conselho que certos indivíduos têm utilizado nossas áreas comuns para encontros não autorizados, embora apreciemos os serviços profissionais prestados por diversos fornecedores. Solicitamos que todo agendamento seja feito através dos canais de administração adequados. Ela está montando um dossiê, Maia disse quando eu mostrei o e-mail. Senhoras assim, não tem nada além de tempo e binóculos. Que tipo de dossiê? Não estamos fazendo nada ilegal. Você está perturbando o mundinho perfeito dela. Isso é o suficiente. No sábado seguinte, Dona Donnelly estava esperando no cais quando cheguei, instalada no banco entre o meu e o da Alex, com uma garrafa térmica e um jornal, bloqueando nossa configuração habitual. Alex apareceu 10 minutos depois, viu a situação e continuou andando. Esperta, profissional. Mas notei a decepção nos ombros dela enquanto desaparecia na esquina em direção ao calçadão do porto. Foi então que soube que precisávamos de um novo plano. A solução veio de Luiz, de todas as pessoas. Ele me puxou de lado na semana seguinte, quando vim consertar um interruptor quebrado na sala de convivência. Há uma entrada de serviço no lado norte do prédio, ele disse baixinho. Acesso pela doca de carga. Ela poderia sair por lá de manhã cedo, te encontrar na lanchonete antiga na Rua dos Pinheiros. Ninguém do prédio vai lá. Você pensou nisso. Tenho pensado em muitas coisas. Ele me entregou um cartão-chave. Cópia do acesso de serviço, só por precaução. Luiz, se você for pego nos ajudando, não serei pego. E mesmo que fosse, ele deu de ombros. Algumas coisas valem o risco. A lanchonete da Rua dos Pinheiros era perfeita. Um lugar à moda antiga, com estofados de vinil rachados e um café que arrancava o reboco. O tipo de lugar onde ninguém prestava atenção na vida alheia. Alex saiu pela entrada de serviço às 6 horas da manhã da terça-feira seguinte. Eu estava esperando na mesa do fundo, com 2 xícaras de café e um jornal como disfarce. Isso parece um filme de espionagem, ela disse, deslizando para o assento em frente a mim. Filme de espionagem bom ou ruim? O tipo em que todo mundo é lindo e nada faz muito sentido, mas você não se importa porque está envolvido com os personagens. Tínhamos 1 hora antes de ela precisar voltar. 1 hora preciosa, sentados um de frente para o outro. Sem câmeras, vizinhos ou distâncias cuidadosamente mantidas. Me diga algo de verdade, eu disse. Isso havia se tornado nosso lance, nosso jeito de atravessar toda a polidez e chegar ao que importava. Tenho dormido melhor, ela disse. Primeira vez em anos. Mesmo com todo o estresse e o segredo, eu acordo me sentindo esperançosa. Isso é bom, não é? Aterrorizante, ela corrigiu.
A esperança é perigosa quando sua vida é construída em aceitar as coisas como elas são. Talvez aceitar não seja o mesmo que viver. Ela estendeu a mão pela mesa e cobriu a minha com a dela, apenas por um segundo. Apenas tempo suficiente para eu sentir o calor da palma dela e o leve tremor nos dedos. Sua vez, ela disse. Algo de verdade. Olhei para nossas mãos, a minha, grande e calejada por anos de carpintaria. A dela, suave e elegante, com a aliança de casamento que captava a luz fluorescente da lanchonete. Eu te amo, eu disse. Sei que não deveria. Sei que é complicado, impossível e provavelmente estúpido. Mas eu acordo toda manhã pensando no chá de hortelã e no jeito que você ri quando esquece de ser cuidadosa. Ela ficou em silêncio por tanto tempo que pensei ter estragado tudo, atravessado a linha que havíamos sido tão cuidadosos em manter. Então, ela sorriu, pequeno, triste e bonito. Eu também te amo, ela sussurrou. O que é a coisa mais aterrorizante que já admiti em voz alta. Sentamos ali, naquela cabine surrada da lanchonete, mãos quase se tocando sobre o fórmica lascado, e por apenas um momento o mundo inteiro pareceu possível. Mas momentos assim não podem durar. Não no mundo real, onde vizinhos tiram fotos e maridos contratam investigadores e o amor nem sempre vence. O fim chegou, como eu já deveria saber, com um e-mail. Assunto: notificação final. Violação do regimento interno. Senhora Pierce. Evidências fotográficas foram coletadas documentando reuniões não autorizadas e repetidas com indivíduos não residentes nas áreas comuns do condomínio e espaços públicos adjacentes. Embora nenhuma violação explícita das políticas tenha ocorrido, o padrão sugere um desrespeito às normas do condomínio que exige atenção imediata. Havia fotos anexas, fotos granuladas, tiradas à distância, de nós na orla. Eu entrando e saindo do prédio. Alex caminhando para a lanchonete da esquina. Nada explícito, nada que provasse algo além do que qualquer um poderia ver. Duas pessoas que passavam tempo nos mesmos lugares. Mas, no contexto da reclamação cuidadosamente redigida da síndica Sra. Donnelly, as fotos contavam uma história. Alex me ligou naquela noite, a voz tensa com um pânico contido. Ele viu o e-mail, as fotos, está fazendo perguntas que não consigo responder sem mentir. O que você disse a ele? Que você é um faz-tudo que contratei para alguns projetos pessoais, que a fundação às vezes se reúne informalmente para discutir captação de recursos. Ela fez uma pausa. Ele não acreditou em mim. O que ele vai fazer? Não sei, mas Ethan, nós temos que parar, pelo menos até a poeira baixar, sem mais reuniões, sem mais pedidos de serviço, sem mais nada que lhe dê munição. Quis argumentar. Quis dizer que poderíamos ser mais cuidadosos, encontrar melhores maneiras de nos esconder. Mas o medo na voz dela me calou. Por quanto tempo? Não sei, ela disse de novo, e eu podia ouvir as lágrimas que ela tentava não derramar. Talvez, talvez seja o universo nos dizendo que forçamos a barra demais. Alex, eu preciso ir. Ele está voltando para cá. A linha ficou muda por um momento. Obrigada por tudo, por me fazer lembrar como era ser escolhida. Ela desligou antes que eu pudesse dizer que ela estava errada, que não era o fim, que de alguma forma, de algum jeito, nós daríamos um jeito de manter o que tínhamos construído. Mas à medida que os dias se estenderam em semanas sem notícias, sem sinais, sem encontros acidentais na orla, comecei a achar que talvez ela estivesse certa. Talvez algumas histórias não tenham finais felizes. Talvez algumas dívidas nunca possam ser totalmente pagas. Mais tarde da noite, quando eu não conseguia dormir, eu segurava aquele cartão de acesso de serviço e pensava no chá de hortelã e no jeito que ela me beijou no elevador.
nas crianças da fundação pintando o mundo mais bonito e em uma mulher que aprendeu a ter esperança de novo em um quarto de hóspedes cheio de livros e música suave. E eu me lembrava do que ela havia dito naquela primeira noite na lanchonete. A esperança é perigosa quando sua vida é construída em aceitar as coisas como elas são. Alguns perigos, eu estava aprendendo, valem o risco. Mesmo que signifique esperar no escuro por uma luz da varanda piscar 2 vezes, pausar e piscar mais uma vez. Mesmo que signifique acreditar que algumas dívidas não são pagas em dinheiro ou favores, mas em momentos em que duas pessoas se encontram na chuva e decidem que a gentileza silenciosa, cuidadosa, impossível é suficiente para construir uma vida. Ainda aqui, digitei no meu celular, enviando a mensagem para um número que talvez nem existisse mais, e na escuridão da minha oficina, cercado pelo cheiro de serragem e pelas ferramentas que ela me dera naquela primeira noite, esperei por uma resposta que talvez nunca chegasse.